Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, cheguei, Thiago Jordão, El Bigodinho na área para trazer as principais notícias sobre o Santos Futebol Clube nesta quinta-feira, pós-derrota no Clássico da Saudade para o Palmeiras por 1-0, uma pena, uma derrota em que, no nosso ponto de vista aqui no Varanda Futebol Debate, o Santos acabou perdendo para ele mesmo. O Palmeiras jogou no erro do Santos, o Santos errou e o Palmeiras, infelizmente, foi feliz e concluiu uma bola para dentro do gol, um gol marcado pelo jovem jogador Alan. Mas neste vídeo nós vamos falar sobre transferências. Felipe Loyola não vem mesmo, será? Vamos falar sobre ele, Michael, como andam as negociações pelo jogador Michael, e também vou falar sobre um problema judicial que o Santos pode ter aí, quem sabe, nas próximas semanas ou próximos meses. Vamos depender aí da velocidade da justiça. Mas antes, deixa eu dar aquele recadão maneiro, aquele recado da hora da Blaze. Blaze no Varanda Futebol Debate 18+, jogue com muita responsabilidade, porque as melhores cotações do mercado, todas as estatísticas e odds turbinadas você encontra na Blaze, meu amigo varandeiro. E nesta quinta-feira você pode palpitar na partida entre Bragantino e Corinthians, válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista e também pela mesma rodada um pouquinho mais tarde hoje, às 21h45, jogam São Paulo e São Bernardo no estádio do Morumbi. Deixe aqui nos comentários ou vá lá na Blaze fazer o seu palpite, sempre com muita responsabilidade. Jogue apenas aquele valor que não fará falta. E para você ir se divertir na Blaze, é muito fácil. Basta escanear o QR Code aqui ao lado, apontando a câmera do seu celular e utilizar o cupom VARANDAFC. Afinal, o Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze e você. Vem pra Blaze e você também. Para começar este vídeo, vamos falar do Felipe Loyola. Ele que foi um dos principais alvos do Santos na janela de transferências e acabou sendo negociado pelo Independiente com o Pisa da Itália, clube que disputa a primeira divisão do campeonato italiano, mas que, devido a problemas financeiros da instituição, por conta do fair play financeiro da Liga Italiana, a equipe teve que negociar a princípio um empréstimo com obrigação de compra junto ao Independiente, e o Pisa irá pagar cerca de 7,2 milhões de euros, 45 milhões de reais na cotação atual, por cerca de 70% dos direitos econômicos do jogador, caso o atleta dispute apenas 3 partidinhas com o clube italiano. Atualmente, o Pisa, inclusive, é o 19º colocado do campeonato italiano, com apenas 13 pontos conquistados. Infelizmente, Loyola, então, não vem para o Santos Futebol Clube, o que é uma pena, porque o Santos já tinha tudo certo com o Independiente, já chegou a ter tudo certo com o Independiente, mas a negociação não aconteceu devido ao Roche Pato, que tem parte dos direitos federativos do atleta, e o clube chileno não aceitava negociar com o Santos devido àquele primeiro imbróglio ainda pela contratação do Santos junto a eles pelo jogador Jefferson Soteldo, e eles cobravam inclusive o repasse dos valores diretamente do Independiente, e por isso não houve acordo. Por que eu digo, então, que é uma pena? Uma pena porque o Santos, infelizmente, não vai ter um volante que, pelo menos, é jovem, um volante que tem uma certa intensidade e tem velocidade, né? A gente hoje fica refém, muitas vezes, do João Schmidt. O Ilharão é um baita de um volante, mas o João Schmidt não tem o mesmo know-how dele, e o Santos fica refém de, muitas vezes, um jogador burocrático, que toca para trás, um jogador que não vai pro ataque, um jogador que só toca pro lado, um atleta que raramente chuta pro gol, e que é participativo, sim, na parte ofensiva, que jogou bem, sim, a reta final do Campeonato Brasileiro. Mas o João Schmidt é aquele caso que o nosso saudoso Marcão tanto falava. Não dá para se empolgar. Você se empolga com o Schmidt na quarta, no domingo você já se irrita com ele. Você se empolga com o Schmidt na terça, no sábado você já se irrita com ele de novo. Então, foi uma pena o Santos não ter conseguido essa contratação do Felipe Loyola, e a princípio o Santos ainda não pensa e não trabalha com outro nome para repor essa não vinda do Felipe Loyola para o Santos. Vou comentar aqui agora rapidinho sobre o Michael, já que, segundo o GE, o Santos tenta viabilizar um acordo por empréstimo com o jogador de 29 anos, que já foi avisado que não terá espaço com a equipe rubro-negra, hoje comandada pelo técnico Felipe Luiz. E o time rubro-negro, inclusive, tendo isso em vista, não vai hesitar em liberar o atleta para o Santos, desde que ele acerte suas bases salariais com o alvinegro praiano. E essas bases salariais, inclusive, fariam com que ele fosse um dos jogadores mais bem pagos do elenco santista. E por isso o Santos tenta viabilizar o quanto antes esse negócio para entregar ao Juan Pablo Vojvoda um jogador para a ponta, tendo em conta que o Santos hoje conta com um jogador improvisado no lado esquerdo, que é justamente o Lautaro Dias,
que não tem agradado boa parte do torcedor santista. E antes do Michael, o Santos até mesmo buscou um acordo com o Rony. Para quem se lembra, já tinha sim um acerto com o Atlético, com o Rony. Havia ali uma tentativa de acordo financeiro com o Galo que não aconteceu. O Atlético Mineiro priorizava uma venda e posteriormente viu o Jorge Sampaoli brecando e dificultando a negociação. Por isso que o Rony deixou de ser a prioridade do Santos e ser o atleta mais próximo em vestir as cores do alvinegro praiano, e agora o Santos concentra suas forças para tentar trazer o Michael. E segundo o GE, repito, tenta trazer o atleta inicialmente por um empréstimo e aí sim, nas negociações poderiam haver alguma obrigação ou até mesmo opção de compra. Para finalizar o vídeo, vamos falar sobre problemas, pessoal. Porque um ex-jogador da base do Santos, Tayron Trajano, ele entrou na justiça contra o clube, alegando que sofreu graves lesões no joelho enquanto ainda era criança, quando treinava nas categorias de base do Santos. E segundo ele, isso prejudicou a sua carreira. Ainda segundo o atleta, ele diz que os contratos que foram assinados tinham cláusulas abusivas e que o clube não cumpriu obrigações como seguro por lesões. E além do mais, o Tayron ele relata ainda ter arcado com gastos médicos e perdido oportunidades em outros times por causa das suas cicatrizes. E ele pede mais de 30 milhões de reais de indenização para o Santos, incluindo danos morais, materiais e perdas futuras. O Santos, de forma oficial, ainda não foi citado e só vai se manifestar sobre o caso quando isso entrar de fato na esfera judicial. Essa é uma informação que foi trazida pela ESPN. E o que eu tenho a dizer sobre isso, vamos ver o que vai acontecer. Vamos aguardar o posicionamento do Santos de forma oficial, vamos ver o que a justiça tem a dizer sobre este caso, se o Santos de fato não tomou as decisões corretas com relação ao futuro do jovem jogador, que ainda assim era uma criança quando ele esteve ao Santos Futebol Clube, e eu espero aguardar de fato a justiça, sem julgamento prévio à família e sem julgamento prévio ao Santos Futebol Clube, mas fato é que o Peixe vai ter aí mais uma decisão judicial a ser tomada e ser resolvida nos próximos dias ou quem sabe próximos meses, porque a gente sabe que essas coisas não são do dia para a noite. Mas fica aí a notícia trazida pela ESPN de que o Santos pode ter problemas à vista e um problema milionário de 30 milhões de reais de indenização para o garoto. E é isso, varandeiro, e é isso, varandeira. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui neste vídeo. Uma atualização rapidinha sobre algumas negociações envolvendo o Santos, Michael e também a situação do Loyola, que infelizmente não vai vestir as cores do alvinegro praiano. Mas eu gostaria de agradecer primeiramente a belíssima audiência que nós tivemos na partida contra o Palmeiras. Muito obrigado pela presença de todos vocês na melhor transmissão do YouTube, que é aqui no Varanda Futebol Debate. Deixo o meu abraço caloroso a todos. Fiquem ligados em toda a programação do canal, porque Redação Varanda, Santos Total e Alô Varandeiros segue a todo vapor. Vou ficando por aqui. Eu sou o Thiago Jordão, El Bigodinho. Muito obrigado pela companhia de todos. Um grande abraço. Fiquem com Deus e tchau!